Olá, olá, muito boa tarde, como é que vocês estão? Todos bem? Bom, hoje, de uma forma bem direta e sucinta, estava analisando e nós vamos fazer o seguinte: vou aqui diariamente compartilhar uma palavra bem rápido com vocês, tá? E uma vez na semana a gente trata de esmiuçar um pouquinho mais alguns trechos específicos com um pouquinho mais de tempo, até para eu conseguir manter uma frequência maior com vocês, quanto também para a gente conseguir acompanhar uma sequência bacana de pensamentos, certo? Até porque senão eu não consigo manter essa frequência e eu prefiro dessa forma, tá? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês em Gênesis 22, ainda em Gênesis, mas antes vamos orar, me entregar esse momento a Deus. Meu Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de compartilharmos mais uma vez da Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco, nos orientando, direcionando, e que Teu Espírito Santo nos conceda discernimento, Pai. Meu Senhor Jesus Cristo nos ensina a estarmos mais próximos do Senhor, aprendendo pela Tua Palavra, meu Senhor Deus, e que possamos dia após dia ter mais fome e sede da Tua Palavra, de buscar mais a Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos compartilhar um pouquinho aqui juntos, certo? Em Gênesis 22, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar Jesus. E é um texto que eu gosto muito, que Deus tem falado muito comigo esses dias. Então, vamos lá. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, Gênesis 22. E aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Olha, guarde muito isso, tá? Tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uzo, primogênito, e Buz, seu irmão, Quemuel, e aqui segue com a genealogia até o versículo 24. Bom, sobre o que eu quero falar aqui, sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão de Deus, né? Deus ele provê, Deus ele cuida, Deus ele sustenta, ele traz o sustento. E é um exemplo muito forte disso tudo nessa passagem que nós vimos sobre Abraão, porque
Para entendermos todo o contexto, Isaac era o filho já da velhice de Abraão. Até então, Abraão não tinha filho com a sua mulher Sara. E a Bíblia diz, né, em capítulos anteriores, que um anjo aparece a Sara, já em sua velhice, com mais ali de 80 anos, e fala que eles serão pais, eles terão um filho. E Abraão fala, meu Deus, como é que eu vou ser filho na minha velhice? Sara da mesma forma. Mas é uma promessa que vem do Senhor, e a promessa a Deus para Abraão, a promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de multidões, né? E que seria pai de nações. E isso precisava iniciar de alguma forma. E aí é quando Deus ele permite que Sara gere Isaac. E é muito engraçado a gente pensar, né? Como é que Deus concede a promessa, no caso Isaac, e logo em seguida perde de volta, fala, olha, mata o teu filho, dá teu filho para mim. É muito engraçado pensar tudo isso. Como é que Deus permite que nós sonhemos com algo, né? Almejemos, recebamos e logo em seguida toma isso. Mas é aí que entra o segredo de tudo, não só o temor, mas a obediência de Abraão em relação a Deus, porque ele cria, disse, olha, vocês fiquem aqui, eu e o menino, nós vamos subir para sacrificar, mas nós retornaremos. Então ele cria que Deus tinha algo ali para realizar, que ele voltaria junto com seu filho. Né? Então, apesar de ele dizer, tudo bem, Deus, se o Senhor está me pedindo meu filho, que o Senhor me deu, me prometeu e me entregou, eu vou entregar para o Senhor. Se é o que o Senhor está pedindo, eu vou fazer isso e não vou questionar. E a Bíblia fala que Isaac pergunta, mas pai, a gente está com tudo aqui preparado, onde é que está o cordeiro? E o que que isso me traz? Muitas vezes nós queremos ter tudo pronto, nós nos preocupamos com que tudo esteja pronto para que o milagre se concretize, porém nós não preparamos o ambiente, nós simplesmente esperamos a provisão, mas o ambiente não está preparado. O que isso quer dizer? A Bíblia diz que Abraão ele pegou tudo, pegou os gravetos, pegou o cutelo, pegou o fogo, preparou o altar, deixou tudo pronto, mas ele ainda não tinha o cordeiro. Então, para que ele recebesse o cordeiro, para que tivesse ali o cordeiro pronto para ser sacrificado, era necessário que o ambiente estivesse preparado. Muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça, que a bênção chegue, que a provisão apareça, mas nós não nos preocupamos em preparar o ambiente. Às vezes, se nós recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, sem o ambiente estar preparado, sem o nosso coração, sem a nossa mente, o nosso psicológico estarem preparados, não vai dar certo. Então o Senhor ele nos prepara, espera que a gente prepare o ambiente em oração, em santificação, em consagração, para que só então, intimidade com Deus principalmente, para que só então a provisão chegue. Então tudo que nós recebemos do Senhor, tudo que Deus permite que nós recebamos, Ele não vai tomar se não tiver um propósito maior nisso tudo. Ele sabia sim que Deus já tinha lhe dado seu filho, mas Deus ainda queria que ele vivesse uma experiência ainda maior. Então Deus permitiu que ele subisse e fala a Bíblia que quando ele olha para o lado, que ele está prestes a matar o seu filho, desce ali o cutelo sobre o seu filho, brada uma voz e fala, ei Abraão, não faça isso, porque eu vejo que você realmente ama a Deus. E aí quando ele olha, tem um cabrito, né, preso, um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Ele não precisou caçar, ele não precisou ir atrás, ele não precisou procurar. Lá estava o cordeiro, pronto para ser sacrificado. E é outro ponto que o Espírito Santo nos traz aqui hoje. Mas quando você estiver com o ambiente preparado, a bênção vai correr atrás de você, a bênção vai se achegar a você. E sim, muitas vezes vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos, muitas vezes vão surgir inseguranças, muitas vezes nós vamos olhar e falar, não, não quero abrir mão disso, porque Deus disse que ia me dar, Ele me deu, foi muito tempo para conquistar e eu não quero abrir mão disso. Mas às vezes é o Senhor te preparando para viver coisas maiores, então simplesmente confie, que nós simplesmente confiemos no Senhor. A provisão vem, mas é necessário que o ambiente esteja preparado. E ali foi uma experiência deles, e eles vivenciaram. Aquelas pessoas que estavam lá embaixo sabiam que eles subiriam e voltariam, mas não sabiam o que estava acontecendo na sua totalidade.
Muitas vezes a experiência é com você. É você e a sua bênção. É você e a sua provisão. É você e o seu Isaac. Às vezes as pessoas vão te ver desfrutar da bênção, mas não vão saber como aconteceu, por que aconteceu, em qual momento aconteceu. Simplesmente vão ver você desfrutando da sua bênção. Não se preocupe com espectadores, não se preocupe que pessoas vejam, se preocupe em viver a experiência com Cristo. Prepare um ambiente, mergulhe, conheça mais e confie que no momento certo a provisão vai chegar. E mesmo que você não entenda a metodologia, o formato, os meios de Deus trabalhar, confie. Confie porque Ele vai fazer. Deus abençoe.